Boa noite a todos que já estão chegando. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre cada coração nessa nossa jornada, dessa quarentena que vai e volta, né? E que a gente não sabe onde vai verdadeiramente parar. Mas eu quero saudar a todos vocês, uma boa noite, sejam bem-vindos desde já, que possamos aqui nessa noite aprendermos um pouco da palavra de Deus, aprendermos um pouco daquilo que Ele tem a nos ensinar na vida. E hoje, um tanto quanto, a gente vai fazer um processo diferente, né? Hoje eu quero começar orando, eu quero começar pedindo a Deus por todos que estão já aqui sintonizados, pedindo a Deus por aqueles que estão enfermos, né? Enfermos de tantas doenças. A gente tem o Covid, né? Sendo manchete constante, mas a gente tem tantos outros processos, pessoas com tantas outras enfermidades, até mesmo enfermidade da alma, da mente. Então eu quero fazer um pedido aqui por todos esses enfermos. Quero hoje colocar diante do Senhor também a vida do Carlos Papa, né? Ele ontem perdeu a sua esposa, a Elbe, e depois de 28 dias de luta com ela na UTI, né? Ontem ela foi para a presença de Deus. Que a graça de Deus esteja sobre a vida dele e da sua família, trazendo a paz que excede todo o entendimento, né? E trazendo consolo a todos. Estou vendo ali Keila, seja bem-vindo. Estou vendo já Ivanildo também. Sejam bem-vindos. E hoje eu quero lembrar para vocês que nós teremos a participação de uma pessoa bem especial. A gente vai bater um papo com ela sobre o tema de hoje, inicialmente, e vamos juntos aí lidando com a caminhada. Mas eu quero também fazer uma oração de gratidão a Deus por aquelas pessoas que já foram recuperadas, que estão seguindo num rumo de recuperação, de vida nova. Agradecer a Deus pela vida do seu Rolim, que todos nós aqui estivemos sempre em oração. Agradecer a Deus pela vida de várias pessoas, né? O familiar de Abilene, que saiu, está recuperado lá em Maceió. Eu não tenho tido notícias do, 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 do sogro da Amanda e o pai do Tony, né? Mas eu acredito que também devem estar bem melhor, que a graça de Deus esteja sobre a vida deles dois. Quero fazer uma oração também pelos casais, né? A gente sabe que essa quarentena está sendo um grande desafio, um desafio de convivência para muitos que só dormiam juntos, né? Como se diz. E eu quero fazer um pedido por esses casais de uma forma bem especial. Quero colocar aqui diante do Senhor a vida de um amigo, do Rony. Amém, amém. Então eu quero colocar aqui diante do Senhor a vida do amigo do Rony. O seu filhinho de 4 anos de idade encontrou o revólver desse amigo e manuseou e deu disparou acidentalmente e ceifou a vida dessa criança de 8 anos, ou de 4 anos, desculpa. Não deve estar sendo fácil para aquela família. Que a graça de Deus esteja sobre a vida deles, trazendo renovo, trazendo consolo.
a gente não tem palavras para pedir, para definir, para expor uma situação dessa. Me digo para vocês que desde quando fiquei sabendo dessa informação, eu fico tentando me colocar no lugar deste pai, da mãe, e confesso a vocês que é uma dor tão grande que eu não consigo. Eu acho que só eles mesmos conseguem vivenciar isso aí, né? Que a graça de Deus esteja trazendo restauração, cura, né? Conforto, consolo, todas as palavras que pudermos dizer, pedindo que o Espírito Santo esteja no coração desta família. Vamos orar então? Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua presença essa hora e queremos, em primeiro lugar, te suplicar, Senhor, por essa família. Não sei o nome dos seus integrantes, mas Tu conheces, Tu sabes, Tu estás com eles, Senhor. Pai, Tu és Pai, nós Te chamamos de Pai. E tivesses um filho lá naquela cruz, batido, que sangrou, que morreu por nós. Tu sabes desta dor, Senhor. Tu sabes dessa percepção, desse olhar de um pai que vê um filho na sua cruz. Então, Senhor, visita essa família. Eu quero te pedir também, Pai, pela vida de todos aqueles que ainda estão enfermos, seja por Covid, seja por qualquer outra doença, que o Teu amor traga conforto, renovo, cura, restauração. Te pedimos isso, Senhor. Te pedimos também pela vida dos casais da nossa paróquia, que o Teu amor traga, de todos os casais que estão a nos assistir, a ouvir, a compartilhar conosco, que o Teu amor traga paz, traga renovo também na vida deles. E muito obrigado também por aqueles que se recuperaram, que já estão curados, Senhor, desse Covid, Pai. Que eles sejam, inclusive, instrumentos para abençoar outras vidas na cura e na restauração. Em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, eu quero hoje lembrar para vocês que está aqui também minha palavra de gratidão, né? Eu sei que comemorar antes não é bom, diz o ditado popular, mas amanhã estaremos fazendo aí uma idade nova, e eu quero agradecer a Deus desde já, né? Agradecer a Deus por poder estar vivendo e vivendo para a glória dele, vivendo para glorificar o seu santo nome, né? E eu quero dizer para vocês que eu estou num período assim de grande produção, pesquisa, né? Estamos compondo aí o nosso 8º livro, né? Acho que é o 8º livro, que é Arvorecer, né? E é um livro bem trabalhoso. Se vocês pudessem ver aqui os livros que estão separados, que eu uso sempre em citações nessa pesquisa. Eu peço a Deus que ele seja um instrumento de bênção para as vidas, e ouso dizer para vidas de tantas gerações na caminhada do Senhor, né? Então, que a graça de Deus esteja se instrumentalizando também através dessa escrita. Então eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, agradecer a Deus pela vida dos aniversariantes dessa semana que passou, né? Muita gente boa, muita gente amiga, como não dizer
Muito obrigado, Senhor, pela vida destes familiares tão especiais que o Senhor tem nos dado como irmãos, paroquianos e amigos, né? Eu agradeço a Ti de uma forma muito plena e especial. Mas vamos lá. Hoje eu quero lidar com um tema, né, muito peculiar, né, para os nossos tempos, para aquilo que estamos vivendo hoje, que é ser rocha, ser firme, né? Eu quero falar hoje em perseverança, eu quero falar hoje em continuidade, eu quero falar hoje em ser aquele ou aquela que sobrevive às estações da vida, que sobrevive ao impacto das muitas águas, que sobrevive aos períodos da existência, e que continua ali firme, lutando, em pé, né? Às vezes até cai, né? Cai, mas levanta-se. Que essa é a grandeza, inclusive, da vida humana. Quem vive somente no chão está esquecendo alguma coisa na vida. Mas quem acha que pode viver o tempo todo de peito erguido no alto, está esquecendo também que é pó, e ao pó voltará, né? Então, essa dimensão é uma dimensão muito interessante. Nós nem somos cobras para estarmos rastejando o tempo todo no chão, mas também não se iludam. Nós não somos águias para estar o tempo todo nas alturas. A vida humana é um equilíbrio, é um meio termo. E é interessante perceber uma coisa, que os santos, homens da igreja, as santas da igreja, os homens e mulheres que foram declarados santos na história da igreja, eles nunca se consideraram santos. Eles nunca se anunciaram santos. Inclusive, quando você vai ler os escritos destes homens e mulheres da igreja, a maior clareza que eles tinham na vida era que eram o principal dos pecadores. É interessante isso, sabe? A maior clareza que os santos tiveram, sejam os apóstolos, sejam os pais da igreja, sejam os reformadores, quem for, né? Todos eles tinham a dimensão de que eram o principal dos pecadores, né? E é justamente isso que dava a eles a dinâmica de se colocar no lugar do outro, de estarem com o coração quebrantado diante do Senhor, de confessarem os seus pecados a Deus. A confissão, inclusive, era o momento mais importante da vida destes homens, porque dava a eles a clareza dos seus limites, dos seus pecados, e os faziam estar em pé diante da graça do Senhor. Então, o primeiro ponto que a santidade requer é que você não se ache um santo, é que você não se divulgue um santo, é que você entenda que é um pecador, né? E o principal dos pecadores, que a santidade na sua vida seja vista através dos olhos do outro. E é interessante, porque quando a gente pensa em santidade, o que é que vem à nossa mente? Fulano é santo. Quase sempre vem um pejorativo disso, né? Pensem comigo, o que é santo no popular hoje? No aspecto de dizer fulano é santo, é uma pessoa chata, que quer ser melhor do que todo mundo, né? Que acha que tem todos os dons, que na vida da igreja batiza, profetiza,
é o bambambam da Bíblia, né? E aí a gente vai dizendo, fulano é santa, fulano é santo, fulano é o santo. Ou então a frase, na verdade, é assim, fulano só quer ser o santo, né? E, e é interessante perceber, amados, que o olhar que os outros vão ter em enxergar a verdadeira santidade, se estão olhando com os olhos de Cristo, com os olhos do Evangelho, é o seguinte: o que caracteriza um santo nas Sagradas Escrituras? O que caracteriza um santo nas Sagradas Escrituras é a sua possibilidade, em primeiro lugar, de enxergar a si, de se colocar diante de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso lá em Gálatas, no capítulo 6. Ele chega a dizer assim: olha, quando eu olhar para os outros, que eu olhe com misericórdia, mas quando eu olhar para mim, que eu seja um juiz apurado, que eu tenha consciência dos meus erros, dos meus pecados, né? Quanto o perceber os meus pecados, que eu seja muito agudo nele, né? A gente precisa ter essa dimensão de que o olhar primário para a vida de um santo mostra humildade nele. Um santo, eu estou falando aqui santo não no aspecto de uma estátua, de um ser específico. Não, estou falando de santo. Todos nós cristãos, nós fomos chamados a sermos santos. A primeira característica de santidade dentro da igreja é humildade. Humildade. Que é diferente também de humilhação. Mas não quero falar sobre isso agora. Humildade. Ser humilde. Sabe? Ter a capacidade de ouvir. Ter a capacidade de acolher. Ter a capacidade de reconhecer os seus erros. Mas de verdade mesmo. Sabe? De entender que existem pessoas maiores do que ele, mais elevadas do que ele, mais sábias do que ele, sabe? Aqui, fofinho, essa ideia de separado é a etimologia da percepção de santo, né? É o sentido da palavra santo, separado. Mas eu quero dar uma dimensão ainda muito mais profunda para isso. Santidade é a ideia de reluzir, de ser luz, de brilhar no mundo, de ser um portador da luz divina nas trevas que cercam o mundo. Eu costumo dizer o seguinte: santo é como a lua, né? Que é um satélite que transmite, que ilumina, né, a Terra, aqui, a noite, a escuridão da noite do planeta Terra. Então, a primeira coisa a perceber é que santidade é humildade. Sem humildade não há santidade. Né? Os humildes é quem vê a Deus, quem contemplam a Deus. A segunda coisa que a gente deveria enxergar como santidade é a capacidade de amar. A capacidade de amor de uma pessoa é o nível de santidade que ela vive. E eu confesso a vocês, amados, que a única coisa que eu peço a Deus na minha vida é nunca perder a capacidade de amar. Amar. Mas amar de verdade. Não tem a ver com sentimentalismo, não tem a ver com preferências. Tem a ver com a capacidade de servir, a capacidade de se ofertar, de limpar as feridas do outro, de alegrar-se com os que se alegram também, né? De nunca olhar para as pessoas
rotulando-as como um rótulo, como fulana tem dinheiro, fulana possui bens, fulana... Não. É a capacidade de servir ao próximo, de dar um passo a mais, de acreditar outra vez, de estar juntos ali na dimensão de que é tudo possível, né? Vejam aquela mulher adúltera lá no meio daquela multidão, né? Aquela mulher adúltera no meio da multidão. De um lado, uma multidão. Entre essa multidão, sacerdotes. Entre essa multidão, homens da lei. Homens que achavam que eram o suprassum em santidade, que tinham patenteado no peito intérpretes da lei. No meio, uma mulher seminua, provavelmente, porque eu acho que não deu tempo dela se vestir, exposta em sua nudez, envergonhada, totalmente. Pense ali naquela mulher. Do outro lado, Jesus. Agora, olha só, gente. Eu gosto muito de fazer esses exercícios. Se coloque no lugar dos sacerdotes, dos fariseus, da multidão do lado de cá. Todos com a possibilidade de destruir aquela mulher. Todos com a verdade nas mãos. Ela é pecadora. Ela foi pega em adultério. Ela tem que morrer. Essa é a frase daquele povo. A lei de Moisés diz que ela tem que morrer. E no meio, aquela mulher. Agora, se coloque no lugar daquela mulher. Imagine o seu limite, que eu tenho certeza que você tem, sendo exposto numa reunião do seu trabalho, sendo exposto naquela reunião de fim de semana da sua família. O seu limite, o seu pecado, o seu erro, sendo exposto um programa de televisão. De um lado, aquela multidão dizendo, ela tem que morrer, ela tem que pagar, ela tem que ser justiçada, ela tem que ser... No meio, uma mulher, uma pessoa, um ser humano. Alguém que cometeu erro, sim. A prostituição, o adultério, foi um erro. Foi um erro que provavelmente feriu o coração de outra pessoa. Foi um erro que provavelmente destruiu a paz de uma família. Foi um erro que tirou as coisas do trilho. Mas ela era uma pessoa. Ela era alguém que precisava e que carecia de cuidado, de amor, de perdão. Da dimensão de que todo erro pode ser o início de um recomeço. Se verdadeiramente nos arrependermos e nos colocarmos para uma vida nova. Mas a multidão lá estava sedenta por justiça. Aí vem Jesus. Jesus inverte a situação. Ele olha para a multidão e diz assim, se vocês não têm pecado, atire a primeira pedra. Se vocês acham que são verdadeiramente esse tipo de santo que vocês acreditam, atirem a primeira pedra. Eu costumo dizer o seguinte, aquele povo, mesmo com aquela ânsia de justiça, de vingança, eles foram sinceros, porque eles reconheceram seus erros, e o Evangelho diz que do menor ao maior foram saindo da frente de Jesus. Hoje, eu tenho convicção que tinham jogado a pedra. Porque as pessoas hoje, elas tomaram um lugar de juízes e têm transformado suas opiniões em verdades, têm transformado as suas informações, que tantas vezes são informações pela metade, em verdades.
tem transformado até mentiras e fofocas em verdade. E o que é que estão fazendo? Sentenciando vidas. Amados, não são poucas as pessoas destruídas pela língua, pelo microfone sem fio, pelo telefone sem fio, como se diz, que muitas vezes não conseguem se reerguer mais. Jesus olha para aquela mulher e lhe diz: onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou, filha. Levanta. Não é o chão o seu lugar. Não é o poço o seu lugar. Não são as profundezas o seu lugar. Não é a vergonha o seu lugar. Não é a escuridão o seu lugar. Não é a divulgação dos seus erros o seu lugar. O seu lugar é outro. Fique em pé. Levanta. Aí olha a diferença. Jesus vai no íntimo daquela mulher e diz: agora vai e não peques mais. Porque eu te amo. E o meu amor torna capaz uma nova vida na sua vida. Óbvio que não foram essas frases que Jesus disse, mas a atitude de Jesus é uma atitude de amor. E, amados, eu desde ontem que eu estou meio assim espiritual nesse aspecto de deixa o Espírito falar, porque o script de ontem e de hoje são totalmente diferentes, mas abre a boca e o Espírito vai falando. Essa é a dimensão do que está acontecendo nessa hora. E eu digo uma coisa para você, amados: nenhuma santidade passa a ser real se não há amor. A marca de um santo, em primeiro lugar, é a humildade. Em segundo lugar, a sua capacidade de amar. E esse amor não é um amor simplesmente conceitual, não é um amor de lágrimas, é um amor de serviço, de entrega, é um amor incondicional, ágape, pelo outro. Você tem capacidade de amar quem lhe feriu. Você tem capacidade de amar. Óbvio, veja só, a reconstrução de vidas passa por arrependimento, por quebrantamento. Um casamento que foi ferido passa pelo arrependimento, pelo quebrantamento. Uma amizade que foi ferida passa pelo arrependimento, pelo quebrantamento. Uma vida social passa... Mas tem uma coisa no cristianismo que nenhuma outra sociedade humana conseguiu viver e nunca vai viver. O cristianismo ama misericordiosamente. Há um conceito no cristianismo chamado de compaixão, que foi o cristianismo que inaugurou e que significa se colocar no lugar do outro. A misericórdia é o amor que ama o miserável. Eu acho que muitas vezes o coração desse século, desse tempo, não consegue lidar com isso. Você sabe o que é amar o miserável? É amar aquele que ainda está na sua miséria. É o pai que ama incondicionalmente o filho, ainda na sua miséria. É o cônjuge que não desiste do outro, ainda na miséria do outro. Eu sei que há dimensões tão difíceis nesta dinâmica desse amor, porque há pessoas que estão pensando que estão amando e são dependentes e estão sendo feridas. Há esposas e esposos também que estão sendo violentados, e continuar numa vida de violência não significa ser amor. Significa muitas vezes desrespeito à sua própria vida.
Mas o que eu estou falando é que é a dimensão de amar que restaura, de amor que decide, que elege, que investe, que gasta tempo com o outro, que percebe que a vida é uma dimensão de quedas e de se reerguer. A santidade é pautada pelo poder de fazer milagres. E sabe qual é o maior milagre que um santo pode fazer? Que eu e você podemos fazer? É acreditar através dos olhos de Cristo naqueles que não têm mais para onde ir. Para aqueles que se perderam no meio do caminho. É o milagre do pai do filho pródigo que diz assim: o teu irmão estava morto, mas reviveu. Essa noite eu quero falar sobre ser rocha. E ser rocha é, em primeiro lugar, entregar-se à rocha. É ser edificado na rocha. Mateus, o Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, fala do Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, Jesus está ensinando como vivermos. Está ensinando uma vida de santidade. Rony está por aí, Micheline? Rony chegou, eu não vi ele entrando ainda aqui. Me diga aí. E aí quando Jesus termina esse discurso, esse ensino do Sermão do Monte, ele diz assim: vocês podem construir a vida de vocês sobre areia. E quando as ondas vierem, o vento vier, aquela areia se tornará movediça e vai derrubar tudo que vocês construíram. Mas vocês podem construir a vida de vocês sobre a rocha. E sabe o que é que vai acontecer? Quando bater a tempestade, quando bater o vento, quando bater tudo isso, vocês vão ficar ali, em pé, porque vocês construíram a vida de vocês sobre a rocha. E a rocha nas Sagradas Escrituras é, em primeiro lugar, o próprio Cristo. Ele é a graça de Deus que edifica as nossas vidas. Mas é também o seu ensino. É também o seu amor, o seu chamado a uma vida de santidade. Eu quero hoje aqui chamar o nosso amado ministro, né? o Rony. Eu vou chamar aqui através de Micheline. Não, eu acho que eu fiz errado aqui, peraí. Ok, agora. São Pedro. Bater um papo com esse ministro que eu tanto amo no coração, que vejo como um homem de Deus na nossa paróquia. E seja bem-vindo, Rony. Hoje estamos em pleno dia de São Pedro, né? Festa desse homem de Deus que, confesso a você que eu me identifico muito com ele. E uma das coisas que é interessante perceber é que Pedro sempre estava à frente de todos os outros discípulos, né? Enquanto os discípulos tinham um certo temor de falar alguma coisa, Pedro ia lá, falava, abria o coração dele, dizia: o Senhor é Jesus, Filho de Deus. Pedro, na verdade, era o cara que tinha um coração aberto, sincero. Ou para muitos de nós hoje, diríamos que Pedro era transparente demais, né? E é verdade, Pedro estava lá, às vezes ele corria o risco de dizer uma coisa e os discípulos olharem assim:
vamos ver se tu vai fazer isso. E na hora H, realmente ele não fazia, né? Na hora H, ele tremia na base, como pediu para andar sobre as águas. Quando começou a andar sobre as águas, tremeu, afundou, disse, nunca vou trair você, Jesus. Negou Jesus 3 vezes. Mas parece que essa espontaneidade, essa dimensão de abertura real, de ser um homem real, que sangra, que tem limite, fez grande diferença na vida de Pedro. Como você vê isso na vida do apóstolo e nas nossas vidas como cristão hoje? Ó, pastor, tá me ouvindo bem? Tô. Rapaz. Ah, pastor, Pedro é um apóstolo, né, que é de um caráter extraordinário, né? Por todos as recusas dele, né? A teimosia dele, a desobediência, quando feriu o soldado, mesmo tendo sido ensinado a não reagir. Pela negação que o senhor falou, que negou Jesus. Ainda assim, o senhor vinha falando muito de amor também e da importância do que os outros pensam. Me chama muito a atenção que Pedro, né, ele é citado na Bíblia por mais de 150 vezes, né? O segundo que é mais citado, o apóstolo, o segundo mais citado, tem aí pelas suas 50 vezes, né? E Pedro foi aquele que Deus usou até para fazer a proclamação de Cristo Jesus. Isso me deixa fantástico, né? Quando Jesus, ali antes de predizer a sua morte, né, e a sua ressurreição, Jesus pergunta aos seus discípulos sobre o que os outros dizem dele, né? Quem ele é para os outros, né? E muitos discípulos disseram que era João Batista, Jeremias, Elias, né? Mas Pedro foi com a tamanha vontade, né, de Pedro de estar sempre querer falar à frente de todos, mas ali ele foi usado por Deus, como assim Jesus Cristo disse, né? E Pedro respondeu ao próprio Jesus: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E o próprio Jesus parou ali e disse, né, que feliz era Pedro, porque aquela revelação ali não era da carne ou do sangue, era a revelação do Pai, usando Pedro. E foi ali que Jesus também proclamou o Pedro, né? O Simão, como Pedro, né? O Cefás, né? Que traduzindo na língua do hebraico era rocha. E Jesus disse que era nessa pedra que ele ia construir e edificar a sua igreja. Então, nada nesse dia de hoje me faz refletir o que essa passagem extraordinária do Evangelho de Mateus, que também está em Marcos, também está em Lucas, de que eu não tenho, que nem Jesus precisava se preocupar com o que os outros têm a dizer dele próprio, porque Deus sabia quem ele era, né? Então, que possamos entender de uma vez por todas que não é o que os outros dizem que devemos ser, e sim o que Deus tem sobre nós, que Ele sabe sobre nós, quem é nós na palavra, na boca de Deus, né? Quem somos no que Deus pensa sobre nós. E, pastor, quando, para finalizar, vemos que
algumas vezes não estamos seguros em saber que Jesus é o Messias. E aí nós temos que parar. Parar, pedir a Deus que nos revele a verdade, para que possamos enxergar, né, de uma vez que Jesus é a base da nossa renovação espiritual, é a base do nosso amor para com o outro, para com todos aqueles que pensam algo diferente sobre nós. Então, nós não temos que nos preocupar. E é o que Pedro traz nessa passagem bíblica. É interessante, Rony, isso que você está colocando aí. A gente só trouxe os princípios. Rony, vamos falar de Pedro hoje. Sinta-se à vontade, né? E eu escrevi algumas coisas aqui, e vejam que coisa interessante, que nesse capítulo 16 de Mateus, o que é que acontece nele? Os discípulos haviam viajado no barco depois de um milagre, da multiplicação dos pães. E sobrou cestas, e eles esqueceram a cesta, e só levaram um pão para o barco. E quando chega lá, começa. E aí Jesus diz, vocês são homens de pequena fé, de pouca fé. Vocês não viram os milagres que eu fiz? Vocês não viram que na primeira vez alimentei 5.000 pessoas, na segunda vez alimentei 3.000 pessoas. Aí ele, olha, quem vocês acham que eu sou? Quem dizem que eu sou? Né? E é interessante que a primeira coisa que os discípulos dizem de Jesus são opiniões. Opiniões. As pessoas estão dizendo que você é isso, que você é aquilo. Opiniões. E é interessante perceber que a maioria da comunicação que nós temos hoje no mundo são opiniões. Opiniões. O que eu acho de fulano, o que eu acho de ciclano, o que eu acho de beltrano. Veja, o segundo nível de comunicação são informações. Aí, você já começa a perceber alguma coisa verdadeira. Você já começa, por exemplo, se eu dissesse, me dê uma informação sobre o que está acontecendo aqui. Tem duas pessoas na tela. Uma é o pastor e outra é Rony. São informações, certo? De uma certa forma, já está aqui acontecendo uma aproximação da verdade. Mas qual deve ser o papel da informação na vida de um cristão? O cristão precisa se informar para ser instrumento de Deus naquilo que ele está se informando. Então, eu vi Rony triste, eu tenho uma opinião, está acontecendo alguma coisa com Rony. Ligo para Rony, o que está acontecendo, meu amado? Eu hoje tive um desentendimento com Micheline. Eu passei da opinião para a informação. O que é que eu vou fazer com essa informação? Aqui é que está a diferença de um cristão. O cristão faz da informação um lugar de bênção. Rony, como eu posso ajudar vocês? Rony, o que é que eu posso fazer? Pastor, olha, eu tive conversando com o Rony, com Micheline, está difícil isso e aquilo. Vejam, a informação na vida de um cristão precisa ser para restauração, para transformação, para cura. Não é? Para cura. E a verdade liberta. Pronto, não tem mais o que, né? Então, quando Pedro chega e diz assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus, Jesus diz, Pedro, não foi estudo de teologia, não foi a opinião de ninguém, foi o próprio Deus que revelou a verdade ao seu coração. Né? Foi o próprio Deus que edificou essa verdade no seu coração. Então, amados, vejam só, a grande caminhada da vida cristã é ter a verdade de Deus revelada nos nossos corações. E foi isso que aconteceu com Pedro. E aí, que diferença isso fez, Rony, na vida de Pedro?
Qual o olhar que você tem para isso? Olha, pastor Pedro, a diferença que Pedro fez, não só na caminhada dele, mas como na caminhada da igreja mesmo, quando ele escreveu os 2 livros, o 1 Pedro e o 2 Pedro. No primeiro, ele simplesmente tenta confortar a igreja, né, das perseguições, enquanto ali ele preso, ele sabia que estava existindo. No segundo livro, ele tenta advertir os cristãos sobre os falsos mestres que virão, né? Então, apesar de quem foi Simão, Pedro foi de fundamental importância na liderança de todos os discípulos, foi o primeiro a proclamar o Evangelho de Cristo, né? Então, o que eu vejo em Pedro é muito ensinamento de eu errei, eu temei, eu confiei no outro, mas eu me arrependi. E vejo em ti, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. É a passagem mais formidável que eu vejo nos evangelhos. E é interessante, né? Se a gente pegar assim essa dinâmica aí do eu vejo, né? Momentos depois dessa declaração de Mateus 16, Pedro vai negar Jesus, né? E como eu disse ontem na pregação, e já disse em várias outras vezes, é o fato que está narrado nos 4 evangelhos, né? A negação de Pedro. É como se dissesse assim, olha aí, olha aí, tá lá, o ibope dos 4 evangelhos. E aí, é interessante que quando Pedro nega Jesus, ele, de uma certa forma, desacelera. A gente vê Pedro ali, né? E quando Jesus ressuscita, que a Madalena chega lá, ele diz assim, vai, chama os discípulos e chama Pedro. É interessante, porque assim, Jesus já coloca Pedro numa dimensão particular, porque ele sabia que Pedro teria toda a dificuldade de entrar ali, com vergonha. Porque, sabe, quem ama radicalmente, quando erra, é radicalmente também. E tem aquela coisa assim, quando erra, para se convencer de que, meu Deus do céu, tu tá no lugar, olha, é uma novela. E aí Jesus entende disso, entende do coração de Pedro e diz, vem cá, entra aqui, né? Depois, quando Jesus encontra os discípulos em João 21, é interessante, estão todos lá pescando. Quando João detecta que é Jesus à beira-mar, Pedro mergulha, esquece peixe, esquece amigos, esquece o barco e vai-se embora nadando, ele quer chegar primeiro. Só que quando chega lá, Jesus diz assim, Pedro, acenda o fogo, né? Ou bem melhor, ponha as coisas aí para assar. E aí, quando todos chegam, Jesus olha para Pedro e diz assim, Simão, filho de Barjonas, tu me amas. É extraordinário isso aqui, Rony, porque Jesus não chama Pedro de Pedro, que foi o nome que ele deu a Pedro. Ele chama Pedro de Simão, que era o nome que ele tinha anteriormente. E o que Jesus está nos ensinando aqui é que os líderes dele, os cristãos, os filhos deles, as pessoas que estão ao lado de Jesus, elas não precisam temer o Simão. Jesus não ama só o Pedro. Jesus não ama só o ministro comissionado, o pastor. Jesus não ama só Keiler, o diácono. Jesus não ama só
as meninas que estão fazendo leitura bíblica porque elas estão todas as noites fazendo leitura bíblica. Jesus não ama a turma que participa do Crucifica-me, porque participaram do Crucifica-me. Jesus ama todos nós, como Simãos e Pedro. E é esses dois que Jesus quer no altar dele. Jesus sabe dos meus e dos seus limites e nos ama ainda assim. Agora, é interessante que quando Jesus afirma o amor a Pedro e Pedro a ele diz assim: Simão, quando você era jovem, você dizia para onde queria ir. Você fazia os seus projetos. Você, inclusive disse até que morreria por mim. E quando você foi para o vamos ver, fracasso total. Fracasso total, limite, incapacidades, pecados, vícios, né? Mas eu agora vou te dizer, quando você for velho, outras pessoas te tomarão pelas mãos e te carregarão para onde você não quer ir. E é uma profecia tão estranha que João, o apóstolo, explica. Jesus estava dizendo com que tipo de morte Pedro ia morrer. E vejam, a gente está quase indo para o final. O que é que acontece quando Pedro, o apóstolo, é preso em Roma? E ele é posto numa cruz porque a morte do apóstolo Paulo e a morte do apóstolo Pedro é diferente no seguinte aspecto. O apóstolo Paulo era um cidadão romano. Ele tinha um registro da cidadania de Roma. Então ele não poderia morrer na cruz. Porque a cruz era apenas para bandidos, malfeitores. Pedro não tinha. Pedro era um pescador. E aí, Pedro foi crucificado. Quando ele estava na cruz, conta a tradição, que ele fez o seguinte pedido: não, ponham a cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu. Olha que coisa extraordinária. Aquele homem que não tinha forças naturais, que não teve forças para chegar onde ele queria chegar como discípulo de Deus, de Cristo, que não conseguiu viver a santidade como ele se anunciava, quando ele disse: eu vou morrer por Jesus. Depois de ter recebido a graça e o amor de Cristo, depois de ter recebido a confirmação do Senhor, depois de ter recebido o dom dos céus, ele cumpre o que o Senhor dele lhe disse: você vai morrer por mim. Então, Rony, a diferença não é o que as pessoas acham de mim e de você, nem tampouco as informações que se tem. Porque as informações de hoje podem não ser a de amanhã. Sabe? Alguém pode ter te visto tropeçando e depois de uma semana dizer assim: Rony está caído. Não, meu filho. É porque você ficou lá há uma semana. Deus o levantou. Rony é coluna no templo de Deus. Amém. Hã? Então, até as informações podem ser falsas, porque precisamos entender, cada manhã é um dia de renovo. Cada tempo é o tempo de Deus nas nossas vidas. Amados, Cristo está construindo em nós o Pedro, a pedra, a rocha. E ele não olha para nós apenas como essa pessoa do futuro. Ele entende o Simão. Ele cuida do Simão. Ele caminha com Simão. E o grande perigo da igreja cristã hoje
é amar só os Pedros, esquecendo Simão. Sabe quantos homens de Deus, mulheres de Deus, cantores, professores, que quando o Simão rasgou, foram jogados fora, abandonados, esquecidos. Né? Então, Rony, se tem uma tradição na paróquia Monte Moriá, que eu convido todos a viverem, é: amem o Pedro, cuidando do Simão. Amém, pastor. Óbvio que a gente não vai amar o que não presta, amar o que é ruim, não é? Mas a gente precisa perceber que amar é também acolher o outro em seus limites, em seus erros, e dizer: eu estou aqui, conte comigo. Posso contar com você nessa caminhada, filho? Amém, pastor. Tamo junto. Pois é. E aquele homem envergonhado, temeroso, foi o primeiro a pregar ao público sobre o Cristo ressurreto. E em 2 pregações dele, se converteu 8.000 pessoas. Só isso, né? Só bem. Provavelmente eu vou passar a minha vida toda para encontrar um número assim. Só em 2 pregações. A primeira 3.000, a segunda 5.000. Mas sabe por que aconteceu isso? Porque Cristo não desistiu do Simão para que o Pedro fosse construído. Que Deus abençoe a todos nós. E eu pergunto a você, amado filho, você conhece o seu Simão? Eu estou falando aqui todos que estão a nos acompanhar. Você conhece o seu Simão? Você tem posto ele diante do altar do Senhor? Através da confissão, através do quebrantamento, da humildade, né? E é interessante aquilo que diz Santo Agostinho: o maior miserável é aquele que não tem misericórdia de sua própria miséria. Porque, Rony, se alguém não tem misericórdia de sua própria miséria, como vai ter misericórdia da miséria dos outros? Hã? Pura verdade, pastor. Pois é, filho. E esse é o problema de muitos religiosos hoje. Muitos. Fofinho está falando sobre Pentecostes. O Pedro, depois do Pentecostes, é outro. É outro sim, Fofinho. Mas é interessante perceber o seguinte, que havia ainda limites nesse Pedro depois do Pentecostes. Por exemplo, numa confusão que teve na igreja, onde a igreja de Jerusalém queria que os gentios, né, os gregos, fizessem a circuncisão, que era um rito judaico. Quando o apóstolo Paulo foi lá para tentar resolver isso, Pedro foi omisso. Né? Pedro foi omisso. O apóstolo Pedro, que deveria ter sido um líder naquele momento, ele se omitiu. Então, havia ainda várias áreas na vida de Pedro que estavam sendo construídas, reconstruídas. Porque, amados, a gente está chegando ao fim. Só há vida plena quando chegarmos na eternidade. Até lá, há coisas em nós que estarão sendo construídas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Rony. Amém, pastor. Fique com Deus. Deus abençoe a todos. Paz de Cristo.